portais Facebook, YouTube, né? Podem estar nos escutando no Spotify também. E assim, iniciando 2026, com uma longa agenda aí para o ano, que nós sabemos que é um ano promissor, né? Pelo que os búzios, essas pessoas que trabalham com a parte da espiritualidade, né? Com alguma coisa realmente que vai além daquilo que a gente entende aqui da Terra, todos eles, né? Quem trabalha com tarô, com carta, todos eles dizem que 2026 promete. 2026 diz que é o ano da prosperidade, o ano da longevidade. Amém. Amém, né? Amém para todos. E é isso, gente. Vamos iniciar o nosso pod aqui. E assim, eu trago para cá, para minha bancada, uma pessoa para lá de especial. É a veterinária Alaine, né? Que muitos chamam de Alaine, que eu também chamava, né? A Alaine, eu conheci ela há muito tempo atrás, num resgate de um cachorro aqui em Blumenau. E ela é veterinária, ela é pós-graduada, depois ela vai falar um pouquinho, de um projeto, de um sonho que ela tem, que eu acho isso muito legal, né? Porque hoje em dia, o que eu estava conversando agora com as duas nos bastidores, é que hoje nós temos essa profissão, a profissão de um veterinário hoje, quando ele se forma, muitos se formam ainda pensando no status, porque é doutor, pensando no dinheiro, e são poucos aqueles que hoje trabalham por compaixão. Eu, graças a Deus, assim, a minha esfera de conhecidos e amigos dentro da área veterinária, assim, é longa, é grande, e todos bons, mas sabemos que eu já precisei sair fora de determinadas situações, porque a gente sabe, consegue distinguir realmente quem está ali por dinheiro e quem está ali para ajudar, né? Lógico que sabemos também que não é só, ninguém trabalha de graça, não tem como, nem relógio, né, gente? Porém, assim, nós como protetoras, nós damos muito valor a isso, né? A esse tipo de profissional. Né, Silvana? E a Silvana também, né, que eu trago aqui mais uma vez para a gente conversar um pouquinho sobre isso, sobre a luta, como é que é a nossa luta diária, o que nós passamos, né? Assim, falar um pouquinho, escutar um pouquinho de cada, debater o que pode ser feito, o que não pode, levar um assunto realmente assim para quem está nos assistindo, alguma coisa que eles possam, que você daí do outro lado consegue nutrir e trazer de bom para si mesmo, né? Quem sabe, contando as nossas experiências aqui, o que a gente passa. A Elaine, gente, ela teve muitos anos à frente de alguns órgãos, né? Públicos, sim, né? Sim. Do bem-estar animal. Né? Isso, atuei em Itapema, Itajaí, fiquei mais de um ano em Itajaí, Navegantes, Penha, Pissarras, Barra Velha. Te conheci em Navegantes, né? Isso, em Navegantes. E a gente sabe que os órgãos públicos de bem-estar animal, só coisa ruim, né, Elaine? É difícil. A ideia só inicial, né, é uma ideia muito louvável. Só que na prática, a ideia de abrigo acaba se tornando um depósito de animais. Exatamente, né? Mas a culpa de quem é? O povo aí fora. Exatamente. Né? Infelizmente. Eu acredito muito que é um tripé, né? Existe a necessidade de um controle populacional através de castração, mas em conjunto com a conscientização e com a fiscalização, porque infelizmente as pessoas só entendem, só cumprem sendo fiscalizadas, né? Exatamente. E senão a gente não muda a realidade triste que tem hoje, não muda. E a situação, eu acho que ela persiste, assim, o meu ponto de vista, quando eu digo estamos como estamos, por quê? Porque o povo colabora, né? Ele corrobora de forma que hoje que nós não conseguimos realmente colocar eu acho que não existe alguém, um local que vai dizer, não, aqui na minha cidade está controlado essa situação. Gente, não está controlado. Lugar nenhum está controlado.
independente da cidade, do estado, do país, né? Claro, nós temos países de primeiro mundo, como é o caso da Holanda, que os animais de rua, zero animais de rua, né? Sim. Não sabemos de que forma que eles trabalham para isso. Exatamente. Né? Não sabemos os bastidores, é muito lindo, zerado, mas de que forma? Existe uma procriação? Será que todos naquele país são 100% educados, são 100% corretos não de castrarem seus animais? Como é que funciona a castração lá? Será que existe uma situação onde um órgão público adentra aquela casa e veja realmente se tem algum animal ali para castrar e leve para castrar? Será que fazem eutanásia? Então a gente nunca sabe como é que é os bastidores, como é que funcionam os bastidores disso, né? Sim. Hoje se fala muito que cresceu muito o número de animais abandonados. Eu acredito que cresceu, mas em contrapartida, até alguns anos, era permitido eutanásia. Recolhia, em 30 dias ninguém procurava, não era doado, era feita eutanásia. Exato. Não é? Era assim. Então, por isso que a gente não via tanto antigamente. Eu acredito sim que aumentou muito o número, até porque o número da população aumentou, mas como hoje não é permitida a eutanásia, a gente tem esse número tão grande. Né? E assim, voltando ali só, terminando a minha fala de antes, nós precisamos da conscientização, do trabalho de conscientização, nós precisamos desse trabalho educacional nas escolas, que eu sempre digo, é de pequeno que se torce o pepino, né? Lá de pequeno que a gente inicia. E conscientização, é aquilo que tu falou, conscientização, trabalho educacional, Sim. É trabalhar... Fiscalização. E fiscalização, exatamente. São 3 fatores ali que, se forem realmente levados a afinco, a gente consegue não neutralizar, mas pelo menos controlar. A Silvana sabe mais que ninguém aqui que ela tem ali mais de 100 animais, né, Silvana? Acho que está mais beirando já mais 120, 130. E da onde que vem esses animais? Da onde que vem? Da rua. Da rua. E pessoa que vai, muda, deixa na casa. E o que é isso? Falta de conscientização. E eu acredito que essa mesma pessoa que foi, mudou e abandonou, está adotando em outro lugar. Então, em outro lugar. Porque a gente vê um número grande de adoção. E por que tanto abandono? E se tantas pessoas adotam, quem está abandonando? São as mesmas pessoas. E assim, de vocês, o que nós poderíamos fazer para melhorar isso? Tens alguma ideia? Eu tenho uma ideia. Assim, são sonhos, né, gente? São a gente está sonhos. trocando aqui nós estamos trocando ideias e sonhos, né? Não significa que vamos fazer. Seria, já disse tudo, sonho. Mas... eu acredito que tem que vir de cima, do governo federal, para ir descendo, né? Mas todos os animais teriam que ser microchipados, cadastrados, né? Já tem ideia de que em alguns lugares está implantando, mas é muito difícil. Todos microchipados, obrigatoriedade de castração. Se você é um tutor e você não quer o seu animal castrado, você vai assinar um termo e você vai ter um veterinário responsável assinando. Se seu animal vier da cria, você tem que notificar e você também vai ser corresponsável pelos filhotes. Microchipado, se algum dia encontrar abandonado, você vai ter que explicar para quem você doou ou vendeu, né? E você é corresponsável, porque a ideia era não ter mais cria, né? Lógico que não vai zerar. Então, vai ter criatórios que serão fiscalizados, mas isso das pessoas pegarem um casal de shih tzu, pegarem um casal de pitbull, querer ter em casa para criar e vender por 500, 800 mil, vai ser já limitado, né? Por que a gente tem tanto pitbull nos abrigos? Tantos, em Itajaí mais de 30, Sarras, Itapema, Penha, todo lugar a gente tem muito pitbull. Por quê? Eu tô com 8. Né? 8. Em alguns momentos era lucrativo você ter um macho, uma fêmea, pôr para cruzar e vender. Hoje mas não isso mais. aí tem que entrar a fiscalização, porque assim, lembra do caminhão, quando tinha o caminhão da castração? Sim, nós tínhamos a carreta aqui. A carreta. Que vinha para Blumenau. Eu, Silvana, pegava, ia na casa da pessoa, pegar o cachorro, levava para castrar e depois levava
devolvia, porque se dependesse da pessoa, não pegava e levava. E muitas Sabe? vezes ainda baixa de chantagem, porque olha, tem que castrar, senão a fiscalização vai vir aqui. Além dos meus, né, que eu levava para castrar lá do abrigo, tinha de outras pessoas. Só que assim, tinha que ir na casa pegar, porque senão não ia levar. Não leva. E a gente vê muito isso. Então, Os números que os municípios divulgam de castração gratuita anual é muito alto. E por que ainda tem tantos animais sem castrar? Mas aí conta-se tudo. Existe e tem que haver um bom trabalho de divulgação em cima disso. Porque, por incrível que pareça, ainda tem gente que não sabe onde que vai castrar, como vai fazer. Nós temos uma situação aqui em Blumenau, vou falar aqui por Blumenau, né, que eu sei que aqueles que tem alguns que vão me assistir que não vão gostar, né, nós sabemos quem, né. Falando um pouco disso, existe a divulgação aqui? Existe, mas não tem noção da burocracia que é. Sim. Me passaram esses dias o cadastro para quem tem o CAD único, é inscrito no CAD único, Sim. né? Sistema único de CAD único. Pessoas de baixa renda, pessoas em estado de vulnerabilidade, essas pessoas elas têm prioridade na fila para castração, né? Mas, meu Deus... É muita burocracia, muito assim, papel, a muita pessoa coisa. diz, Ângela, tu me ajuda com isso aqui? Começou a passar pelo WhatsApp. Eu disse, meu Deus, mas o que é isso? Eu não conseguia ler tudo e destrinchar aquilo. Então, assim, assim, não querendo ser um pouco intransigente, mas falando de forma geral, a pessoa que realmente ela está em estado de vulnerabilidade, a pessoa que é cadastrada pelo CAD único, a pessoa que é baixa renda, geralmente ela tem um grau de estudo baixo, ela tem uma outra cultura, sabe? Ela foi criada de forma diferente, ela já vem com aquela coisa de para que castrada, animal tá na rua, come o que quer, não cerca, é uma outra ideia. Então tem que trabalhar em cima dessas pessoas, mas tentar fazer com que a coisa seja mais acessível. Em termos de castração, de atendimento veterinário. E aqui é muito burocrático. É muito, porque assim, eu tenho uma ideia. Se a pessoa já é do CAD único, por que não fazem a ficha já pelo CAD único? Não precisa passar aquela... Deveria ter um sistema integrado, né? Exatamente, deveria. Só a pessoa vai lá, o meu CAD único é tal número, daí a pessoa lá procura lá e deu. Já basta, pega um documento de identidade, bate o número CAD único, deu. Mas eles não abrem o acesso do CAD único para as pessoas, né, ligadas aos abrigos, aos locais de castração, DABA, UAPA, terem acesso. Então precisa de uma liberação de um lugar e tudo mas isso isso que eu ia te dizer. Para tudo isso acontecer, é isso que eu ia comentar agora em seguida. Para tudo isso acontecer, isso não depende do poder público de Blumenau, de Lota, de Itajaí, de Navegantes, não depende deles. Isso é uma central que vem lá de fora. E também sem contar da legislação, né? Que para fazer isso, eu acredito que precisa ser mudado toda uma legislação referente àquilo, para que consiga fazer uma alteração, né? Uma resolução, um parágrafo em si, da nossa lei que rege aquele município, ou rege o estado, ou que seja uma lei federal, para poder trabalhar dessa forma. Então é uma coisa que vai muito mais além que a gente imagina. Seria bom, seria um sonho, mas infelizmente é um sonho que está muito longe da realidade, né? E tu sabes muito bem porque tu trabalhou muito tempo com isso. Hoje eu sou vinculada à SUSVET, né? E o nosso sonho, a nossa utopia é poder trabalhar com um ambulatório móvel, onde possam ser feitas consultas, vacinas e castração em cada bairro. A gente ficaria, dependendo do tamanho do bairro, 1 mês
Aí a gente cadastraria, teria a equipe que vai em cada casa cadastrar quantos animais tem, tutor vai microchipar, jogar isso num sistema, porque não é jogado. As cidades microchipam e cada lugar, Itajaí, Penha, Pissarras, eles têm o número individual. Se você acha um animal aqui, não tem uma central que você consegue cadastrar, depende do tutor cadastrar. E a população de baixa renda não tem acesso a esse cadastro, não tem acesso à internet. Então, hoje, o nosso sonho é de um dia chegar, conseguir montar equipes que trabalhem em cada bairro. A gente zera consultas, vacinas, atendimento, castração, microchipagem naquele bairro. Estamos falando de bairro carente. A gente não está falando em grandes centros, em tirar cliente de clínica. Não é isso. É realmente atuar onde as pessoas não têm dinheiro nem para comprar um antibiótico para o filho. Como vai pagar uma consulta para um cachorrinho, para um animal de rua, né? Então, tudo isso o município, ele tem... cada município... ele tem a sua logística para trabalhar. Se ele quiser realmente partir para esse lado, ele consegue neutralizar, fazer um mapeamento das áreas realmente que mais precisam, das áreas onde abrange essa maior concentração de pessoas ali realmente baixa renda. Eu tenho certeza que isso aí nós conseguiríamos fazer. Quando eu digo nós, é o município de cada, né? O município é o poder público de cada local, de cada município, trabalhar em cima disso aí. Mas me diga um pouquinho esse SUSVET, me fala, isso é um sonho, isso é um nome que vocês idealizaram para um sonho que ainda não se realizou, ou uma ONG, um abrigo não, né? Porque não, ainda não. A SUSVET surgiu em 2023, dos sonhos de alguns veterinários, em realmente fazer a diferença, né? Todos que participam estavam ligados a algum abrigo, a uma outra associação que tinha um contrato, instituição, qualquer coisa. Isso. Só que via que o trabalho que a empresa, que a associação, né, a qual trabalhávamos, estava desempenhando, não cumpria exatamente com a ideologia que a gente tinha, né? Então, assim, a gente entende que recursos são limitados, a atuação é um pouco limitada, mas ainda dá para fazer mais. Dá para tentar parcerias, dá para trabalhar em conjunto com as protetoras, né? Olha, o contrato não permite uma ortopedia, mas elas têm um poder muito grande de conseguir de buscar essa verba, de buscar um recurso. Exatamente, né? Mas não, normalmente os abrigos da ABA ou APA são um pouco separados das protetoras, não trabalham tão em conjunto, né? Por que será que nenhum abrigo ele aceita o voluntariado de uma protetora fora? Olha, porque são ideias muito diferentes, né? A equipe é pequena, e aí o protetor entra e normalmente ele quer saber de cada animal, por que foi feito isso, não foi feito aquilo. A gente teria hoje que cada lugar ter um funcionário só para ficar respondendo questões do protetor, né? Isso é uma das questões. Muitos concordam com o tratamento de um jeito, discordam, embora, né, isso aí eu acredito que isso é bem mesmo. Difícil, mas tem outras questões também de birra política, de birra de personalidades. Muitas protetoras atuam por ego e aí não estão lá pelos animais, então uma tem mais destaque que a outra, então elas não conseguem trabalhar em conjunto, né? E hoje um lugar com 100, 200, 500 animais abrigados, fora os internos, atendimentos diários, não consegue dar atenção a pessoas distintas, né? Então isso realmente é uma dificuldade. Mas o que a gente queria, né? O que é o nosso sonho de SUSVET? Reuniões mensais, você expor quais são as dificuldades, questões, né, que são polêmicas. Vamos ver o que pode, o que não pode ser feito com isso e o jogo claro, o jogo limpo, né, o que está acontecendo. A SUSVET, então, ela é uma associação criada há 2 anos. Mas por veterinários? Por veterinários, voluntários, né? Voluntários que são protetores, e que
já tivemos alguns pequenos contratos, né, com as prefeituras, mas bem pequenos. Mas o fato de ser recente, né, a gente Já não é um consegue avanço. participar, às vezes, de licitação. Mas já é um Sim. pontapé inicial. Mas a Sim. gente atua já com educação ambiental em escolas, né, com Olha. conscientização. A gente tem, já vamos iniciar agora, né, em Navegantes, um projeto de ajuda em tratamento de esporo, onde a gente fornece medicação. A gente faz assessoria, né, a protetores, né? Sim. Resgatei, o que eu faço, como pode fazer, como proceder nesse caso. A gente atua muito nessa área. A gente não tem ainda uma fonte de recursos. Então, a gente trabalha com recursos próprios, né? Mas que cada um pode fornecer isso. para aquela situação, Isso. vai trabalhar em cima. Meu, que legal, né, Silvana? Sim. Meu, Muito bom. muito E o boa nosso essa ideia. sonho é ter autonomia para atuar, né? A gente depende um pouco de liberações de prefeitura, né? De serem a favor ou não, lados políticos. Esse que é o difícil. Mas então, a parte esse que é o- difícil. que é a parte É mais ali que difícil. empaca, mas assim, aí eu vou te dizer, mas por quê? Se é uma ideia tão boa, essa ideia de vocês, ela pode vir agregar junto ao município com bons frutos, né? Pode tentar, é uma forma que vocês estarão ali para ajudar, automaticamente ameniza o problema maior para eles, Sim. né? Se entra uma associação, que mesmo que seja, digamos, uma associação sem fins lucratícios, né? Sem recurso. Só que só o fato de estar colocando essa assessoria para aquele protetor, trabalhar em cima dessas pessoas, nossa, isso já é meio caminho andado. Eu acho, na minha concepção, né? Sim. Em 2025, a gente, em parceria com algumas protetoras em Itapema, realizamos uma ação num bairro bem carente, né? Um bairro de bastante vulnerabilidade. E tivemos, até conseguir resolver isso, até conseguir efetivar essa ação, muitos problemas. Vindo de clínicas, e a gente com alvará, autorização de CRMV, tudo que vai ser feito, a gente tem que mandar o nosso projeto para o CRMV, ser autorizado, prefeitura. Sim. E assim, por diversos lados, protetores, clínicas veterinárias, tentaram impedir essa ação. A gente conseguiu ainda, né, realizar, porque a gente tem a documentação toda certa. É um público que não iria até uma clínica, né? É um público que a gente não está tirando de ninguém. Exatamente, porque vocês estão... É aquilo que você mesmo falou, vocês não estão tirando cliente de ninguém. Estão trabalhando exatamente com pessoas que não têm acesso à clínica. São pessoas que jamais iriam pisar, nunca pisaram dentro de uma clínica. E vocês estão tentando levar esse conforto para esses animais daquela família. Eu não vejo onde é que está o problema ali, sabe? Eu não, é difícil. A população realmente, o ser humano é difícil. O ser humano, ele tem que ser estudado, como disse. Tem que ser estudado, porque olha, eu vou te dizer, não é fácil. Mas aí é que tá, muitas vezes entra aquela coisa que eu falei lá atrás, no início ali do programa, não é por ser guerra de egos, são pessoas que trabalham por dinheiro, profissionais dessa área que trabalham por dinheiro, que não deveria. Profissionais hoje que atuam que mexem com vida, que salvam vida, que são médicos humanos, médicos veterinários, eles deveriam trabalhar todos pela compaixão e pelo amor, né? Claro, quando eu digo trabalhar todos, não é trabalhar de graça, não, mas eles deveriam colocar isso em primeiro lugar, né? Tem o dinheiro, precisa do dinheiro, claro que precisa do dinheiro. Quem é que vai estudar uma medicina de 5, 6 anos, fazer uma pós, fazer doutorado, mestrado, daqui a pouco fecha 11 anos de estudo, ou seja, tu precisa pagar esse estudo, para depois chegar lá e trabalhar de graça. Não é dessa forma, né? Mas é trabalhar pensando em também ajudar, né? Sim. Eu acho que essa ideia de vocês, a SUSVET, meu Deus, eu acho assim muito louvável,
Amei. É que, assim, são muitas coisas que a gente tem vontade de realizar. Se eu for falar, a gente para o programa só falando disso, né? Mas a gente acredita muito que vai dar certo, porque é uma ideia, assim, voltada para ajudar mesmo, para fazer a diferença. Somos qualificados no que estamos fazendo, né? Eu fiz pós em saúde única do coletivo. Sim, a outra veterinária está fazendo pós em gestão pública, para a gente saber usar o recurso que chega até nós, para a gente saber interpretar, além do paciente doente, aquela família que também precisa de ajuda. Né? Porque assim, o cachorro ou o gatinho que chegou pra gente doente, muitas vezes é só uma pontinha do iceberg, tem muita coisa por trás. Sim, né? Ontem ainda eu estava com uma amiga, ficamos ali 2 horas lá em casa falando exatamente sobre isso, sobre essa situação que muitas vezes tu é chamada porque eu cansei de repetir aqui mesmo nessa bancada e por toda a minha vida, que não foi uma, nem 2, nem 10, nem 20 vezes tu ser chamada para uma situação, tentar amenizar, ajudar aquela família, ajudar aquele cão, que a casinha dele lá tá lá na beira de um barranco, quase caindo um pedaço, meio metro de corrente. Tu chega lá, a casa do tutor tá pior que a casa do cachorro. Aí tu tem todo um coletivo ali para conseguir trabalhar em cima daquilo, né? Então, e aí vem aquela ideia que eu falei da gente fazer o pod hoje em cima disso. Aí vem aquela ideia de trabalhar hoje. A gente vê tanta coisa ruim por aí acontecendo. Nós, protetores que trabalhamos com esses resgates, que quando tem um animal realmente para resgatar, é porque a coisa já é feia. Não só daquele animal que segue abandonado em beira de estrada. Ali já é um trauma, realmente tu tem que trabalhar mais o trauma daquele animal, dele ter vindo, né? Que tu resgata, leva para o abrigo, no abrigo tu não tem um local para trabalhar com ele sozinho até ele conseguir ter aquela o acolhimento, não consegue reconhecer você como uma pessoa do bem que está ali para ajudá-lo, né? Ontem, inclusive nós também estávamos falando sobre isso, né? Que tem esse cachorro lá de não sei quanto tempo, que agora que ela está conseguindo colocar a mão. Agora que eu estou conseguindo, agora, depois de 2, 3 anos, né? Olha só. 2, 3 anos. O medo, o trauma que não passou até chegar até você. Exatamente, né? Aí eu entro no canil, ele só vai assim. Ricocheteia, né? Louco, eu também tinha. Mas quando eu saio do canil, ele vai na grade, ele late para chamar minha atenção, para botar a mão no meio da grade, aí ele vem mordiscar minha mão. Para chamar se sente atenção. Seguro pela grade. A grade para ele é uma segurança. Sim. E então, assim, existe o cachorro que vem de trauma dessa forma, mas existe um animal que ele vem de traumas mais profundos, como lesões, a maldade, né? Maldade humana, né? Pescoço cortado, mutilado, animais mutilados, como eu já resgatei muitos assim. Eu acho que a Elaine já viu coisas piores ainda, né? Porque quando você trabalha dentro de um órgão público, olha, tu tem que ter ali um emocional uma cabeça muito resolvida, tu tem que ser muito tem que ter uma cabeça muito esclarecedora para conseguir deixar aquela parte ruim lá fora e voltar para tua casa, voltar bem. Não volta, né? Não volta, por mais que você tenta focar no ajudar, tô fazendo a diferença, ele precisa de ajuda e eu tô ajudando. Quem tem uma parte humana não consegue assim, entender, não consegue aceitar que outra pessoa deixou um ser vivo que sente dor, que sente amor, que tem carinho, que tem ciúmes, que tem dependência emocional, chegar naquela situação que a gente vê. E agora tu imagina nós protetoras, né? Meu Deus. Por isso também que eu quis trazer a Silvana aqui pra gente falar sobre isso, porque a Silvana, como ela tem mais animais, ela no abrigo, no Lar Silvana, ela também já viu coisa já participou de resgates também. Já peguei quase morto. Eu também já peguei quase morto. Morto mesmo. Disse, mas ainda abanava a colinha. E quando eu vi que abanava a colinha, a esperança eu vou levar. Mas é isso que derruba a gente, né? Eu nem sabe, agora há um mês atrás eu perdi a Maria, que é mãe e filho, daí eu coloquei Maria e João, que eu resgatei lá na Pedra de Amolar, lá em Ilhota, né?
ela já tinha idade, já fazem uns, meu Deus, foi em 2000 e, sei lá, 2015, 2019, 2020, nem lembro mais. Ela já tinha uma certa idade já, porque ela já não tinha mais os dentes da frente, a língua já ficava um pouquinho caída, né? E ela tinha um cachorro adulto junto com ela, mas muito parecido. Só que, porém, não dava para dizer que era irmão. Então, a gente calculou, eu calculei que era filho. A última ninhada dela, um cachorro adulto que seguia ela, estava em determinado local, abandonaram, não tinha pelo, não tinha nada, estava assim, completamente zerada de pelo, extremamente magra, extremamente, né? Eu até postei nas redes sociais, ele já estava caído, já não levantava mais, né? Então ele só abanava a colinha, foi esse que só abanava a colinha. E a Maria não, ela ainda levantava, ela tinha força de viver, ela tinha muita vontade de viver, e eu resgatei. Trouxe os dois, foi um pedido ali de ajuda, veio pelo Facebook, e eu resolvi ir até lá e eu trouxe os dois. Agora eu perdi a Maria, depois de tanto tempo. E isso me abalou demais, porque voltou todo aquele dia. E aquele dia eu cheguei em casa muito abalada pela cena que eu vi, sabe? Porque já dificultou tudo. A minha ida até lá, dificultou lá a gente conseguir achar, porque ela não parava e automaticamente ele andava com ela, depois ele caía. Ela foi vista várias vezes saindo dentro do mato, então a gente adentrou aquele mato para ver se ele estava lá. Conseguimos, depois ela voltou para uma rua secundária e naquela rua, no final daquela rua, numa casa em construção, ele estava lá caído. Então a gente achou ele perseguindo ela, assim, né? Nós pegássemos ela, a gente nunca ia achar ele. Então seguimos ela. Fiquei ali uma manhã, início de tarde, que não foi fraco, bem verãozão, assim. E aquilo mexeu muito comigo, muito. E agora eu perdi ela. Perdi ela do nada, caiu a parte de trás. Eu sei que muita gente aqui já me perguntou, já falo aqui agora. Ela parou de andar, a coordenação motora, na realidade eu falei com o Dr. Marcelo, eu disse, ela dá a impressão que ela está com labirintite, parece que às vezes sai meio fora de geometria, assim, né? Uhum. De lado. Eu vi isso ali acontecer 2 ou 3 vezes em dias assim alternados, né? Um dia eu fui lá, ela estava sentada dentro do canil, só que a parte de trás sentada e tal. Voltei lá, 1 hora e pouco depois ela estava na mesma posição. Depois de eu tanto voltar dentro daquele canil, que eu percebi que ela não saiu daquela posição. E eu cheguei nela e disse, o que deu? Porque cada vez que eu chego, ela bate a cola. Ela faz festa, ela faz tudo, só que ela estava sentada naquela posição e me chamou a atenção. Fui nela, eu vi que ela estava molinha atrás, ou seja, aí eu disse, Marcela, ela não levanta mais a parte de trás. Pode ser coluna, pode ter lesionado, não sei o que, então vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, né, levei ela, ele seguia as orientações dele, não adiantou, né? Aí vamos fazer um exame mais profundo, ver o que é. De repente ela cai a parte da frente. Aí ele disse para mim, isso aí é neural, alguma coisa do sistema nervoso. Aí ela já começou a tremer um pouco, né? A última coisa que ela perdeu, realmente, ela perdeu a mobilidade do pescoço, daí caiu a cabeça assim. Mas o engraçado é que a cola ainda funcionava, assim, batia. Ela latia, quando eu chegava dentro do canil, ela latia bastante. Eu tirei ela do canil depois. Ela ficava muito feliz quando eu chegava perto dela. Eu segurava o pote de comida e a cabeça dela. Eu sempre mantinha ela encostada numa parede e alternando as posições, né? Sim. Para não... Porque dificulta, sim. Tem que 15 minutos tem que mudar. Então aquilo me consumiu aquela situação ali, mas ela não, de tratar ela não. Porque eu botava um prato de comida assim e a cabeça dela assim, comia tudo bem, louca, e arrotava, tinha digestão, tudo. Botava ela external assim, né? Sim. Naquela posição assim. E 2 dias ela ficou assim. E naquela mudança de posição, que eu fui pegar ela deu uma tremura e caiu assim de vez. Então, aquilo ali me chamou muita atenção, mas é porque foi um resgate complicado. Uhum. E aquela situação de eu perder ela, voltou tudo aquilo atrás, assim. Então, mexe muito. Sim. Muito com a gente. Por isso que hoje aqui eu queria era para mim ter convidado. Eu convidei, né? Ela não conseguia, eu não consegue vir aqui.
hoje, no dia de hoje, mas nós gravamos semana que vem juntas, para ela a gente conversar um pouquinho sobre a nossa saúde mental. Como é que nós conseguimos, eu não sei quanto a vocês, como é que a gente consegue deixar a situação, tentar, a partir do momento que tu entra dentro da tua casa, que tu tem a tua vida, porque tu tens o abrigo, mas tu tem a tua vida dentro da tua casa, tu tens o teu almoço para fazer, tens a tua casa para limpar, tens isso, tens a tua vida também fora do teu trabalho, eu tenho a minha, mas como é que a gente consegue desvencilhar disso? Tu acabou de me dizer. Não desvencilhe. Não desvencilhe. Não vai desvencilhar nunca. Não, porque é mais forte do que a gente. É. Isso move a gente, né? Não é algo que seja obrigação, ou, não, 4 horas por dia eu vou me dedicar a isso. Não, é parte de quem você é. Então você está ligado a isso o tempo todo. É a parte de quem nós somos. Tu falou tudo. É exatamente isso. Quem é uma vez protetora, sempre tu não consegue mais largar tu não consegue mais se desvencilhar daquilo e não vou mais resgatar, não vou fazer isso. Parece que não é um vício, não sei o que é, mas é o emocional da pessoa. E tu não consegue mais voltar a ser o que tu era antes, uma pessoa normal. Eu sempre digo, eu acho que eu já nasci assim, que eu sempre fui atraída por bicho, assim, sempre, sabe, desde de nova, desde pequena. E tu também sabes mais que ninguém, né, Silvana? O quão é difícil, né? Eu me criei no meio dos bichos. Meu pai gostava muito. Então foi ali. E esses animais que hoje vêm para ti, o primeiro procedimento é acolher, levar para a clínica e depois fazer o pós. E dali para adoção, né? E quantos que voltam da adoção que não dá certo? Fiz feira sábado e domingo. Voltou 2. Aí volta por quê? Porque não late. Eu não entendo as pessoas. Outra porque tem alergia. E outro porque late demais. Então, assim... Dá para trocar, né? Mandar o que late demais para outro porque fez xixi no lugar errado. No lugar errado. Então, assim... isso aí também dificulta um pouquinho. Não sei se tu trabalhou também com essas feiras, com adoção. Sim. Mas tu sabes que é complicado, né? A pessoa vai adotar um cachorro adulto, mas ela quer talvez um cachorro. E não já é assim. Pronto. Não existe um cachorro adulto, abandonado, um cachorro que vem da rua, ou vem de um canil, vem de um abrigo, já pronto. Não existe. As pessoas romantizam, né? Não dão o tempo que ele precisa para se adequar, para entender aquele espaço. Mesmo que tu fale, que nem na feira ali, tem um tempo para ele se adaptar, tem de 15 a 20 dias, 30 às vezes dias. Até mais. Depende o cão. Tem cão que, meu Deus, o outro dia tá brincando já. Mas tem cão que leva dias até se acostumar. Às vezes era muito apegado ao tutor, o ambiente que viveu era outro. Que nem eu tava falando com a Ângela, a lobinha. Ela tá uns 8 anos comigo. Mas no começo ela foi em 5 feiras. 5... E conseguiu doar as 5, né? Foi doada 5 vezes, mas as 5 vezes me devolveram. Por quê? Ela uivava. Uiva. E no lar não. No lar tá bem. E daí eu queria deixar ela solta com os outros? Não. Ela é pequena. Ela senta na porta do canil. Na porta do canil e fica sentada. Fica assustada. Ali. Eu abro, ela... Tá tudo bem. Tá tudo bem. Ela tem acesso lá àquela parte que ela tem solta, mas ela não quer. Ela vai para frente do canil e fica sentada lá, olhando para dentro. E daí atiçando os de dentro para fora, né? Mas ela fica sentada o tempo todo. Aí ela olha para a Silvana para lá, onde a Silvana tá, e olha para o canil. Olha para lá, olha para o canil, até a Silvana ir lá, abrir e ela entrar. Quer ficar lá dentro. Ela quer ficar dentro do canil com os outros ali. É por isso que eu te digo, criada em matilha, né? É onde ela se sente bem, se sente segura. Se sente segura. Nós resgatamos né? O Bull. Sim.
Uma história bem, Uma história bem difícil. É, Foi bem abandonado difícil. para morrer. É. Não queriam que fosse lá resgatar. Não, amarraram ele num... O que era aquilo? Tinha um morro, tinha uma baixada, existia uma casa lá, Foi demolida. foi demolida e ficou amarrada com algumas lá pra deixar. madeiras lá, É. no sol, na chuva. Amarrado assim, sobrou um moeirão ali, no meio do nada ali, daquela construção ó, toda aberta, demolida, não tinha Tava ele nenhuma amarrado. parede do lado, nada. Ali, ficou ali um tempão. O Rottweiler? Não, é um... American Bully, né? É, American Bully, detonadão, né? Tava horrível. Negão, bem pretão, coisa mais linda. Aí vou lá resgatar. Meu Deus, que impasse que deu para tirar esse cachorro de A lá. comunidade onde ele estava não queria que ele fosse tirado de lá. Queriam matar, Sério? mas não queriam que tirasse. Queriam que ele ficasse lá para morrer, né? Meu Deus. Aí eu falei com aí tinha uma protetora que pediu ajuda. Aí protetora. Meu Deus, ela dificultou tanto a vida daquele cachorro e a minha. Eu dificultei tanto a vida dessa mulherada no grupo. Não desiste, Ângela. Vai, como que não? Nós vamos aí, não, vamos fazer assim, vamos fazer. E, meu Deus, olha, aí no final, eu disse, eu vou... Como é que eu falei? Eu acho que eu fui lá com a polícia. Eu acho que eu fui lá com a polícia buscar ele. Aí, sabe, porque eu acho que foi uma coisa assim, né? Acho que eu fui, algumas pessoas da comunidade não queriam permitir que fosse até ele. Que eu subisse lá para tirar, mas como é que eu não ia fazer? Alguém me postou aquela foto e pediu ajuda. Aí lá morava um parente daquela protetora. E a protetora vai dizer, não vai porque isso, porque aquilo, não vai porque isso, porque aquilo. E depois eu disse, não, mas eu arrumei lá. Não, mas assim, ó, a gente podia ter trabalhado em conjunto, ela ter tirado esse cachorro dali e repassado para mim. Mas não, a impressão que eu tive é que ela também não queria tirar. Aí eu peguei, fui lá, meti Talvez a cara. estivesse com medo, né, das Sim. ameaças que estava recebendo. Aí eu tirei e daí imediatamente levei para aí a Laine disse, traz para cá que a gente dá um jeito. Fui eu com ele dentro do carro lá para Navegantes. A gente tinha um grupo de mais ou menos umas 100 pessoas. Acho que 96, 95 falaram que a gente não conseguiria, né? Não conseguiria. A gente tinha 4 dias para doar ele, porque o espaço onde eu estava seria entregue, né? Onde ele poderia ficar. E a gente consegue. Não dava para deixar ele lá amarrado, no meio do nada, não dava. Aí deixamos ele lá e 4 dias, vamos correr com o tempo, vamos contra o tempo. E daí, tu conseguiu, né? Foi através de ti. Não lembro. Foram tantos... A Barra Velha, com a dona... Ai, como é que é o nome dela? Ela é uma querida. Falo com ela até hoje. Ela mandou foto dele em outubro. Esqueci o nome dela, mas foi em Barra Velha, ela ficou com ele. E daí... E aí já entregamos castrado e depois voltou para fazer a vacina. O protocolo da vacinação. Foi uma coisa que deu super certo. Porém, foi muito judiado. Assim, da gente naquela época, né? Foi muita pressão, né? Muita pressão. Muita pressão psicológica, muita pressão de falta de apoio, né? Porque num grupo de 100 pessoas, realmente 94, 96 pessoas falaram não vai dar, não vai conseguir, não vai dar tempo. Até o próprio incentivo já baixa a autoestima da gente para fazer um trabalho bem feito, né? Parece que a gente que está errado, né? É que nem para mim lá também. Vivem, como é que tu consegue? Não vai dar certo. Não, falta ração, falta isso, falta... Sabe, isso... Desanima, né? Baixa, né? Em vez da pessoa pegar botar pra cima, fica, não vai dar certo, tu não vai conseguir ração. Não. Até eu estava conversando com a Ângela ontem. Eu fiquei ali no final do ano, porque eu sempre faço os vídeos, né? Sempre faço os vídeos e tal, daí até ali começo de dezembro, eu parei. Por tão assim para baixo que eu tava. Pelas críticas, né?
né? Pelas Às vezes a críticas. pessoa chegar e te dar uma ideia, É. vamos fazer uma rifa, vamos fazer uma publicação, vamos fazer uma feirinha, vamos pedir doação pra gente Não. fazer um bazar. É. A pessoa deixou ela tão fora que ela largou de mão, assim. É. E foi ali onde... Porque cada vídeo que ela faz, as livezinhas, sempre vem doação. Sempre, 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 sempre. Ali que foi, daí acumulou as ração para eu pagar. Eu tava com 8 mil e pouco de ração para pagar. Quase 9 mil. Aí foi até que um dia eu e o rapaz que tava lá, né, conversando, o rapaz que me ajuda, ele falou, não, Silvana, tu precisa fazer alguma coisa, né? Aí eu fiz um vídeo, meu Deus do céu, começou a vir, sabe? Daí começou a vir as doação de ração. Doação de ração e as doação financeira também. Aí o que eu fiz? Eu pegava as doação financeira, eu pagava um pouquinho outro, porque eu devia para 4 ou 5 pessoas ração. E se eu não pagasse essas 4, eu não ia poder pegar mais ração. E é Né? muito cachorro, não dá para ficar sem. Daí comecei a pagar, sabe? Agora eu tô com 1.000 e pouco só para pagar. Olha que bênção. Sabe? É, só que então assim- é complicado, as pessoas em vez de Ajudar, ajudar, ainda botam elas pra baixo, te né, botam assim. para baixo, sabe? É, mas aí tu vê que ainda tem a situação assim, ó. Tu sabes que tu vai ficar refém das redes sociais pro resto da tua vida, Uhum. porque quando é que vai acabar esses cães? Porque não é uma coisa que a gente diz, não vou mais pegar. Às vezes tu não precisa pegar eles. Lá no caso dela, ela tem câmera, eles jogam pra dentro. Eles vão lá por Jogam cima, pra dentro, até velho. gato. Eu tô com uma gata que largaram lá. Eles chegam a jogar e uma vez jogaram 6 de uma vez só, né? 6. Uns 6 meses atrás. 6 de uma vez só, pararam o carro e o cara começou a tirar. Tu imagina. E não Uma prenha, né, também, eu acho que foi, uma coisa assim. uma prenha e ainda quebrou a pata. E não mesmo, aconteceu nada. e mesmo que a gente diga não vou, mas é impossível, porque são muitos casos e quando chega pra gente, eu mesmo assim, eu nego muita coisa, né? Eu prefiro não abrir o vídeo, não abrir o vídeo, não abrir a foto, porque daí eu sei que às vezes eu leio só a história, é tão triste, mas então eu não vou ver. Porque o que os olhos não veem, comigo funciona assim, que os olhos não veem, o coração não sente. Eu posso ler, eu não posso ver, né? Às vezes tem aqueles abandonos, tem um troncal aqui em Blumenau, Velha Garcia, é abriu ali de um bairro para o outro, abriu uma passagem nova ali. Gente, aquilo não tem casa, não tem nada, que eles deixam de cachorro ali, aí vai gente ali, filma e... Eu não sou contra. Realmente tem que existir a pessoa que filma. Mas, gente, essa pessoa nunca seria eu. Eu não consigo ir lá. Lá Filmar filmar e e vir ir embora. embora. Eu não consigo. Aí tem pessoas que dizem assim, Ângela, tu não consegue ir lá, se eu te arrumar ração tal, tu tem um tempinho, tu consegue ir lá tratar esses bichos. Eu disse, mas tu pede para tu não me pede. Como é que eu vou tratar? Vou embarcar dentro do meu carro e vou embora. Uma vez eu fiz isso. Aí vieram... Correndo atrás do carro. Correndo atrás, depois Né? pararam e ficaram assim. Sabe o que eu fiz? Eu voltei, e eram 3, isso há muitos anos atrás. Não deu. Eu uma vez também com uma prenha. Então, botei dentro do carro e vim. Mas assim, ó, não tem como tu parar. Então, tem que haver, sim, a gente tem que começar a tentar ver a coisa com os outros olhos e buscar uma solução para isso. 100% não vamos conseguir, mas o trabalho, por menor que seja, o pontapé inicial, como vocês deram ali com a Suzvete, nossa, que ideia legal, magnífica essa ideia, eu amei. Eu acho que a gente tem que conversar mais sobre isso, nos bastidores, de repente, para que a gente traga essa ideia também para Blumenau, não sei, de expandir ela, Seria ótimo. patentear essa ideia. Seria ótimo. E vocês começarem a trabalhar nas regiões também, assim, com palestras, conversando sobre isso, mostrando, porque eu acho que já deu certo, Elaine, já deu certo. O que está faltando realmente agora é apoio, tem que ir em busca desse apoio, Sim. desse recurso, porque a ideia é muito boa,
né? Imagina, tu tens o voluntariado já do pessoal para trabalhar contigo, não estás sozinha como veterinária, já tens mais um ou dois que possam, que vão trabalhar junto. E certeza que a hora que a gente abrir para mais pessoas, muitas outras pessoas vão querer se filiar, se ajudar, porque é uma ideia boa e a gente encontra no caminho muitas pessoas que querem fazer a diferença, né? Olha que bonito que foi quando deu problema no Rio Grande do Sul. Quantas pessoas não ajudaram? E por que a gente não consegue, quem é daqui, ajudar aqui mesmo, né? Exatamente. Muitas pessoas foram daqui, veterinários foram daqui também para ajudar lá. Aliás, do Brasil todo. Do Brasil todo. Né? Eu encontrei pessoas do Brasil todo lá, até do Acre. Ah, sim, Tinha, assim, que é muito longe, muita gente do Amazonas, muita gente. Foi muito legal, assim, foi uma coisa de encher o coração da gente. Foi. Porque mais bonito do que estar ali fazendo é saber que de tão longe as pessoas se mobilizaram para vir, se importaram, né? Tu sabes quem que veio aqui, que sentou aqui na bancada comigo, que foi para lá, foi a trabalho? Foi um bombeiro de navegantes, na corporação de navegantes, junto com a bombeira Moana, aquela cachorra. Sim. Cachorro e seu binômio, sabe? Eles foram juntos. E a Moana foi a cachorra que encontrou aquela criança que foi uma grande repercussão depois que as águas tinham baixado. O pai tinha ido, mas eles conseguiram encontrar o corpo. A mãe ficou presa numa árvore com outro menino e a menina foi. A mãe pedia muito, pelo menos, para poder trazer o corpo da menina de volta e conseguir, né? E foi uma história muito triste. Ele contando que ele vivenciou aquilo, a cachorra junto. E assim, a emoção dele falando, meu Deus, contagiou quem estava assistindo, choramos, assim, sabe? Não tem como a lágrima não escorrer dos teus olhos, porque foi uma coisa muito... Então, imagina lá, houve uma grande movimentação, realmente, para dar certo, para trabalhar naquilo. E é isso que a gente precisa. Será que a gente precisa acontecer uma tragédia para se mobilizar? Então. Será que a tragédia tem que... Né? Então, assim, eu acho que é muito... Sei lá, cada um tem a sua crença, eu digo, cada um tem a sua espiritualidade, mas Deus é um só. Né? E a gente tem que ter muita fé que vai dar certo, fazer tudo com fé, ter muito foco e ir para frente, que atrás vem gente, como dizia minha bisavó. E sempre por eles. E sempre por eles. Né? Tens mais alguma coisa rapidinho para a gente finalizar aqui? Quem quiser saber um pouquinho mais sobre a SUSVET, depois eu vou deixar disponível e-mail, telefone, né? Pode entrar em contato, saber como ajudar, saber um pouco mais sobre as ações que a gente faz, o que a gente ainda quer fazer, juntar ideias, né? Juntar colaboradores. Vocês já montaram uma página? A SUSVET ainda não? Não, a página ainda está em construção, né? A gente já tem alguém para fazer, que se dispôs a fazer. Mas assim, é um sonho que a gente quer muito que dê certo. Vai dar certo. Que a gente já não fala assim, nem se a gente salvar uma, a gente já está feliz. Não, graças a Deus a gente já salvou muitas vidas, né, nesse projeto nosso, mas é muito pequeno que a gente fez perto de tudo que a gente tem vontade e potencial para fazer. Né? Mas vocês já estão sendo vistos pelo poder público do município. Quem sabe ali existia uma mega operação ali de marketing em cima do que vocês vão fazer, divulgação. Seria legal. Que quem não é visto não é lembrado. Vamos divulgar esse trabalho lindo, né? Para que dê certo. E nós continuamos com o nosso trabalho de formiguinha aqui e trabalhando o nosso emocional da forma que cada um conseguir, né, Silvana? Porque não é fácil. Mas é isso aí, gente. Vamos ficando por aqui. Eu vou me despedindo essa noite de quinta-feira. Eu espero que todos aqui tenham gostado das falas da doutora. Quem quiser conhecer ela vai deixar o endereço aqui. Eu vou passar aqui embaixo nos caracteres. A Silvana, todo mundo já sabe. A Silvana, a gente deixa o contato dela para doações, né? Doações, adoções. Quem puder contribuir, gente... fica aberto, também tem o nosso contato, tem o meu contato aqui, pode entrar em contato comigo, a gente conversa com ela, mas o contato dela fica ali também. Agradeço vocês duas meninas, né, por
disponibilizarem um pouquinho do seu tempo para a gente vir aqui conversar, falar um pouquinho de tudo que a gente passa, as nossas dificuldades do dia a dia, nossas grandes ideias, que aqui eu já conheci uma ideia que eu tenho certeza que daqui a pouco a gente vai estar sentada aqui já falando de forma que a Susvete está fazendo a diferença aí fora, né? E é isso. Obrigado mais uma vez. Obrigado, gente, e a todos uma boa noite.